Oi, gente! Quem é aí que estava com saudade da Rainha do Crime? Então vem comigo porque hoje tem. Nós iremos falar sobre a sua autobiografia. Ao longo dos vídeos nós já falamos muito sobre essa autora maravilhosa, chamada por nós como a Rainha do Crime, mas que ela não gostava desse título. Ela preferia ser chamada como a Duquesa da Morte. Um título também bem merecedor, né? Para quem já escreveu mais de 300 histórias, né? E dentre os personagens favoritos estão ali o nosso detetive belga Hercule Poirot. Também temos a velhinha Miss Marple, os detetives Tommy Tuppence e por aí vai. Então hoje o nosso bate-papo é retomando algumas fofocas, algumas histórias da escritora Agatha Christie. Ao longo de vários vídeos desse canal, a gente já foi conhecendo um pouquinho sobre ela e hoje eu vou retomar tudo isso aqui com vocês. Agatha Mary Clarissa Miller nasceu no dia 15 de setembro de 1890, lá no finalzinho do século XIX. Então ela nasceu numa época, numa sociedade bem conservadora, uma era chamada vitoriana, que tem os preceitos e os valores diferentes dos atuais. A Agatha era a terceira filha do casal Frederick e Clarissa, mas todo mundo chamava a mãe dela de Clara. E ela, como várias outras moças da época, foi alfabetizada em casa. Agatha tinha 4 anos quando aprendeu a ler e a escrever. Ela vivia na sua casa junto à sua mãe. Ela tinha mais 2 irmãos. Era uma família religiosa, eles eram anglicanos e Agatha frequentou a igreja anglicana por muito tempo. Quando ela completa 10 anos de idade, o pai vem a falecer e isso é assim um desmoronamento na vida sentimental de Agatha. Ela fica muito desorientada, muito desorganizada. A mãe sente toda aquela tristeza e então mantém a Agatha sempre perto com ela. Mais tarde, quando a menina começa a crescer, a mãe sente a necessidade de mandá-la para a França, porque naquela época o costume era educar as moças para aprender francês, tocar piano, ler poesias e histórias eruditas, né? Se preparar para um bom casamento. E a mãe assim o faz. Envia ela para a França, mas Agatha não se adapta, fica lá por um tempo e dá graças a Deus quando a mãe vai e pega ela de volta. E existem comentários maldosos que era porque a Agatha estava se envolvendo emocionalmente demais com uma outra moça. E a mãe, suspeitando de uma homossexualidade, acha melhor trazer a Agatha para casa, prepara uma viagem e vão as duas para o Oriente Médio. A ideia é poder apresentar a Agatha para a sociedade e ver se ela arranja um bom partido, um bom casamento. A Agatha ficou noiva de um rapaz próximo da família, né? E era um rapaz bem educado, de uma boa família. Estava indo tudo bem, até que o rapaz foi chamado a lutar numa guerra e ele acha então por bem melhor desmanchar o noivado. Diz para Agatha que se ela conhecesse um partido melhor, um rapaz melhor do que ele, que ela estava livre para casar. E é aí que o rapaz dá um tiro no pé, porque Agatha vai conhecer então o seu primeiro marido. Isso foi no ano de 1912, quando o rapaz retorna então para o Reino Unido. Agatha já está noiva do Ark, eles acabam se casando em 1914 e a primeira filha, Rosalind, nasce em 1919. A Agatha só teve uma filha, uma menina, e tudo dá a entender aqui na sua autobiografia que o marido, ele queria uma companhia, uma pessoa alegre, divertida, que pudesse sair para viajar, para passear, para dar a volta ao mundo. Tanto que quando ele tem a oportunidade de dar a volta ao mundo, Agatha e o marido deixam a menina aos cuidados da irmã de Agatha e eles viajam para o Havaí.
Inclusive, ela vai aprender a surfar nos mares, né, nas águas dos Estados Unidos. Aqui na sua autobiografia, a Agatha diz que vai pegar uma insolação, vão pegar assim uma queimadura imensa por estarem desprotegidos, né, embaixo do sol, o tempo todo dentro da água. A gente vê fotos dos dois aproveitando e curtindo muito esse passeio que não incluía a filha. Como a gente sabe, Agatha trabalhou como enfermeira, como voluntária na Primeira Guerra. Ela cuidava de muitos soldados belgas. Por ser ali enfermeira e estar ajudando na manipulação dos remédios, ela mexia e conhecia várias drogas, vários venenos. E daí vem seu interesse por essa temática e a gente vai ver que a nossa rainha do crime vai colocar muitos venenos em suas histórias. E se você quer saber um pouquinho mais sobre venenos, você vai encontrar informações não no livro da autobiografia, mas nesse dicionário de venenos de Agatha Christie. A autora, ela apresenta 14 venenos utilizados por Agatha em suas histórias. E ela faz aqui um glossário de todas as histórias e os contos, qual foi o título publicado no Brasil, qual foi o título original e o modo de matar. Então vale muito a pena, se você gosta desse universo de Agatha Christie, quer saber mais sobre os venenos que ela utilizou em suas histórias, segue aí a minha dica de leitura. Em 1926, a mãe de Agatha morre e aí ela tem que ir até a casa da família para poder mexer nos pertences, organizar toda a papelada e a documentação. Ela viaja para lá junto com a Rosalind, ela está abalada, ela pede muito para que seu marido, para o Ark, acompanhe, mas o homem não gosta. Ele tem uma personalidade um pouco egoísta, ele quer tudo para ele e ele não entende os sentimentos dos outros. Falta empatia nesse homem. E enquanto Agatha está lá vivendo seu luto, chorando, desmoronando, Ark vai visitá-la somente uma vez. E aí, sozinho, né, numa capital, logo ele começa a ajudar uma outra moça, parente de um amigo, a se ambientar naquele espaço, arranja emprego para essa moça, começa a sair para jantar com ela e ele tem ainda cara de pau de escrever para a mulher e ir contando as novidades, as coisas que os dois estão fazendo juntos. Nossa autora começa a se sentir culpada porque ela está lá sofrendo, vivendo o luto junto com a filha, tendo que organizar várias coisas da vida, né? E enquanto seu marido está festejando, passeando com outra moça. E é claro que isso não vai dar bem, né? O que vocês acham que vai acontecer? O homem logo vai pedir o divórcio porque ele descobre que se apaixonou exatamente por essa moça que ele tanto ajudava. Isso é um golpe na vida de Agatha Christie. Ela não vai escrever aqui no livro, mas a gente sabe por meio de noticiários daquela época, por causa da sua história, que ela teve um colapso nervoso, ela perde a memória e ela é encontrada no hotel, utilizando inclusive o sobrenome dessa moça que ele tanto ajudava. Na época, muitas pessoas acusaram a Agatha disso ser um golpe publicitário para alavancar as suas histórias. Mas vejam, eu vou ler para vocês os títulos das histórias que ela já tinha publicado de 1920 até 1926, quando acontece esse colapso nervoso. O mistério do caso Stylus, Inimigo Secreto, Assassinato no Campo de Golfe, Poirot Investiga, O Homem do Terno Marrom, O Segredo de Chimneys e Assassinato de Roger Ackroyd. Vocês acham realmente que algum desses livros precisava de publicidade? Claro que não. São os melhores livros de Agatha Christie, uma época muito produtiva que ela tinha ótimas ideias e surpreendia cada vez o seu leitor. E como vocês sabem, uma escritora, quando ela tem um contrato com uma editora, ela tem a obrigação de publicar livros, nem que fosse um por ano. E aí a gente vai ver que na sequência de todos esses acontecimentos, Agatha termina, não se sabe como, as histórias Os Quatro Grandes e O Mistério do Trem Azul.
E ela não gosta de nenhum desses livros. Por que será, né? Emocionalmente ela não estava bem. Eles fizeram uma compilação ali de contos de Hercule Poirot e o Capitão Renches para publicar Os Quatro Grandes. E o Mistério do Trem Azul ela já tinha avisado muitas vezes depois que ela não sabe como ela teve coragem de publicar uma história tão fraca como essa. Eu particularmente gosto, porque sou fã e gosto de todas as histórias dela, mas a gente vai ver que emocionalmente ela não estava bem e que suas produções tiveram um declínio. Mas a nossa rainha consegue se reerguer, dá o divórcio para esse homem que era um cafajeste e ela vai produzir, olha só o que? Em 1929, O Mistério dos Sete Relógios, que a gente ama aquela história de aventura com aquela personagem maravilhosa que é a Bugley. Nós teremos em 1929 Sócios no Crime, também um livro muito bom. Na sequência, O Misterioso Sr. Queen, Assassinato na Casa do Pastor, olha aí Miss Marple aparecendo, e depois a participação em 3 livros, O Cadáver Atrás do Biombo, Um Furo Jornalístico e A Morte do Almirante, que faziam então parte daquele projeto do Clube dos Detetives, da qual ela fazia parte, mas que em seguida ela declina, porque ela percebe que as suas ideias serão melhores aproveitadas em suas próprias obras e não em obras coletivas. Na segunda primavera, lá com seus 40 anos de idade, então, Agatha vai aceitar o pedido de casamento do seu segundo esposo, o Max Mallow. A gente sabe que ele era ali um arqueólogo, estava sempre em Bagdá, estava sempre pelo Oriente Médio, participando de escavações. E a Agatha gostava muito desse mundo, desse ambiente. Várias vezes ela ajudou a equipe fotografando e limpando peças. Então a gente vai ver aqui na 8ª parte da autobiografia, lá na página 369, ela vai começar a narrar os acontecimentos ali, todo o seu envolvimento com seu segundo esposo. E ele foi uma pessoa muito importante na vida de Agatha, ele dá uma estabilidade emocional para ela e ela começa a produzir histórias maravilhosas. Vocês querem ver só? A gente tem aqui 1930, Entre Dois Amores, com Mary Westmacott. A gente vai ver que tanto nesse livro, Entre Dois Amores, quanto em Retrato Inacabado, de 1934, muitas histórias, muitas citações da vida da própria autora. Inclusive, vários dizem que esse livro aqui, Retrato Inacabado, é a própria história de Agatha. É a personagem Sally contando tudo o que foi que aconteceu sob o olhar da autora. O abandono do marido, o nascimento da filha, como ela se sentiu uma menina tímida ali, perdida no meio daqueles adultos. Se você perdeu uma dessas histórias, eu vou deixar aqui embaixo nos cards. Corre lá e depois assiste, porque você vai se emocionar com tudo que a Agatha vai trazer aqui de importante, fatos relevantes que a gente pode perfeitamente associar à sua autobiografia. A Agatha era muito ciumenta com as suas coisas, né? Tanto que várias obras tinham a pretensão de serem adaptadas ali para o cinema e para o teatro. E ela ficava ali um pouquinho enciumada com isso e ela resolve começar a escrever as suas próprias peças de teatro. Então a gente vai ver que durante a escrita desse livro, que começou em 1950 e foi até 1965, durante 15 anos, Agatha vai produzir 9 peças de teatro, além de várias outras histórias. Eu anotei aqui os títulos para vocês saberem como é que a nossa rainha do crime conseguia escrever tanto. Ela tinha várias histórias juntas, paralelas, acontecendo ao mesmo tempo. 1950, Os Três Ratos Cegos e Outras Histórias. Em 1951, Aventura em Bagdá. Na sequência, A Morte da Senhora Macgint, Um Passe de Mágica, Depois do Funeral, 100 Gramas de Centeio, Um Destino Ignorado e por aí vai, gente. São muitas histórias, muitas produções que ela vai tendo, junto com a escrita da sua autobiografia. Agatha tinha deixado a ordem que esse livro fosse publicado 1 ano após a sua morte. Como vocês sabem, ela morre em janeiro de 1976, com 85 anos de idade.
Naquele ano, ela comemoraria 86 anos. Infelizmente, ela morre. A sua filha Rosalind ainda espera mais um tempo para poder lançar esse livro. E agora uma curiosidade, não sei se vocês sabem, mas o esposo dela, o Max, ele era arqueólogo, né? Tava sempre naquelas escavações. Muitas vezes eles tiveram que se separar. Ele ia para Bagdá, ele ia para o Iraque para participar de escavações arqueológicas e Agatha ficava na sua terra, né? Ela ficava na Inglaterra, principalmente durante o período da Segunda Guerra Mundial. Tanto que ela acaba escrevendo esse livro aqui, Desenterrando o Passado, onde ela vai trazer o dia a dia nas escavações, ela traz fotos, ela traz várias curiosidades da sua vida com o Max. Pois bem, naquele acampamento em Bagdá, existia uma outra arqueóloga especializada em cilindros, né? Como se fossem papiros numa escrita egípcia. E aquela moça se chamava Bárbara. E vocês acreditam que Agatha morre em 1976 e no ano seguinte, em 1977, o seu segundo marido, Max, vem a se casar com a Bárbara? Longe de mim ser fofoqueira, eu só achei muito curioso esse fato. O Max tinha 73 anos de idade, ele mal espera passar o tempo ali e ele vai casar com a Bárbara, que tinha 69 anos de idade. Eles vivem um ano juntos, porque no ano seguinte, em agosto de 1978, ele vem a falecer. E aí uma história curiosa é que Max, apesar de estar casado há um ano com a Bárbara, ele é enterrado lá no túmulo junto com Agatha Christie, com a sua primeira esposa. Curioso, né, gente? Bom, continuando o nosso livro aqui sobre a autobiografia da autora, ela vai trazer aqui informações de como surgiu Miss Marple, como foi que ela escreveu diversos livros, de onde surgiam as ideias. Ela fala que ela sempre foi uma pessoa criativa, ela gostava de observar as pessoas e inventar como isso poderia ter acontecido se ela fosse a dona daquele ser, né? Então ela tinha também uma memória de elefante, e aí eu acho que vem, né, seu título, por Os Elefantes Não Esquecem, porque ela mesma não esquecia. Como pode uma mulher, ao longo de 15 anos, ter tantas informações e lembranças da sua infância, registros tão singulares? Eu mesmo, que já tô aqui com mais de 50 anos, já esqueci metade das coisas, e quando eu mesmo penso o que eu fiz, o que eu ia fazer, já esqueci também. Mas a nossa autora não, ela vai relembrar de coisas importantes, muito significativas, e vai fazer esse registro desde a sua infância até o seu segundo casamento. Como vocês sabem, Agatha também escreveu poesias, né? E aqui na sua autobiografia ela vai dizer que com 19 anos ela tinha tentado publicar ali vários versos, mas que ela era realmente ruim. E aí eu até separei aqui um dos versos que ela escreveu quando ela tinha 11 anos de idade. Conheci uma pequena primavera e que linda flor ela era. Meu sonho era ser uma canâmpula azul e ter um vestido dessa cor. Aí ela começa continuando ali, né, dizendo que ela reúne numa obra todos os seus poemas e ela passa a vender. Em 1925 é publicado esse livro de poemas dela, depois ele é feito uma reedição lá em 1973 e ele é um dos livros raros, gente. Até vou colocar algumas fotos aqui dos exemplares, só que esses livros eles chegam a ir a leilão de tão valiosos que são, porque eles não foram assim vendidos em larga escala. Ela mesma, Agatha, com seu dinheiro do bolso, é que patrocinou e publicou os livros. Eu separei aqui um dos poemas que ela escreveu que se chama No Bosque. Claro que a tradução é diferente e que às vezes uma palavra que rima lá em inglês talvez não faça muito sentido no português, mas eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: escuros galhos nus contra um céu azul e o silêncio dentro do bosque, folhas inertes que jazem a meus pés, ousados troncos esperando sua hora e o silêncio dentro do bosque. A primavera foi bela, à maneira da juventude, o verão com os langorosos dons do amor, o outono com a paixão que transforma em dor.
Folha, flor e chama caíram e falharam. E a beleza pura é deixada nos bosques. Escuros galhos nus de encontro à lua louca, e algo que se move no bosque. Folhagem que sussurra e se ergue dentre os mortos. Galhos que acenam lubricamente na claridade, e algo que caminha pelo bosque. Rangendo e rodopiando, a folhagem está viva, levada pela morte em diabólica dança. Os gemidos e o balanço das árvores apavoradas, o vento que perpassa soluçando e tremendo, e o medo nu sai do bosque. O que vocês acham? Depois de tantas recusas, ela tentando ali vender e publicar os seus poemas, o livro foi vendido a 5 shillings e não vendeu bem. Ela acaba então desistindo de fazer a sua reimpressão e hoje, se você quiser, é só mesmo através de um leilão, viu? Um dos seus poemas aqui que eu vou ler para vocês, ele se chama Dispensário e olha só, é sobre os dispensários de venenos, para a gente mostrar aí o seu amor por esse tema. Tá escrito assim: e no alto da parede, trancado a 7 chaves, os poderosos do rápido e do morto, pequenas garrafas baixas de azul e verde, cada uma com uma legenda vermelha. Nas profundezas, sob seus pescoços finos, há romance e de sobra. Oh, quem dirá onde está o romance e se o romance não está aqui? Desde a época dos Borgias até os dias atuais, o seu poder foi provado e testado. Azul acônito, chamado acônito e o moral cianeto. Aqui está o sono, o consolo e a suavização da dor, coragem e vigor novos. Aqui está a ameaça, o assassinato e a morte súbita, nestes frascos verdes e azuis. Aqui estão sais de cobre que envergonham os céus e brilham profundamente e em azul, e nunca um mar Mediterrâneo igualará sua tonalidade safira. E ó, há muitos corantes deslumbrantes, o flavine de tom dourado e o fino pó de bronze que se transformará à vontade em uma glória de verde brilhante. Um filtro de amor, um filtro de morte. Seriam eles apenas uma tradição de feiticeiro? Para pegar o pince e prender o tolo? Ou eles eram algo mais? Cuidado com os poderes que nunca morrem. Embora os homens possam seguir seu caminho, o poder da droga para o bem ou para o mal acabará algum dia? Gente, em 2014... uma das obras dela, desses poemas, foi leiloada e sabe quanto que pagaram? $2.000. Não que não mereça, claro que merece a história da nossa rainha, mas vejam só, quando um livro se torna inédito com poucos exemplares, olha o preço que ele alcança. Um outro exemplar que tinha algumas manchas de desgaste, de tempo, de época, já não estava assim com a página muito boa, algumas rasuras, foi vendido por $1.625. Então aí, ó, quem tem, tá podendo, tá com um livro muito bom, poucos exemplares que a gente consegue achar aí os poemas reunidos de Agatha Christie. Chegando ao final, né, da sua autobiografia, ela diz assim: tantas outras coisas para recordar, eu fui uma criança feliz. Quem poderia dizer que ao final de 75 anos de vida, graças meu Deus por minha vida tão feliz e por todo o amor que me foi dado. Ela se despede, e isso foi em dia 11 de outubro de 1965, né? Eu até me emociono porque é bonito de ver a história, a luta dessa mulher, né? As coisas que ela sofreu, pelas quais ela passou, que a gente pode ver retratado nos livros de Mary Westmacott. Fica aí a minha dica, então, para esse final de semana, a autobiografia dessa escritora maravilhosa. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo post. Um beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.